Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Banco Central. Essa semana o Lula deixou o mercado alvoroçado ao questionar a autonomia do Banco Central. Isso fez com que dois ministros dele tivessem que vir a público, o Haddad, ministro da Economia, e o Padilha, ministro das Relações Institucionais, para dizer que não existe ameaça à autonomia do Banco Central. Ninguém quer tirar a autonomia do Banco Central. Bom, o que o Lula está questionando é que, na opinião dele, talvez o Banco Central não seja tão autônomo assim. E eu vou explicar o que acontece. Em primeiro lugar, por que é importante a autonomia do Banco Central? O Banco Central ele controla instrumentos macroeconômicos, ele ajuda o país a ter uma economia saudável. Então, um dos exemplos, que é o mais conhecido, é a taxa de juros, né? Então, o Banco Central, uma vez por mês, ele decide qual é a taxa de juros básica do país. Então, por exemplo, se um país está com um risco de inflação muito alta, né, o Banco Central ele aumenta a taxa de juros. Isso faz com que as pessoas troquem o consumo pela poupança, tirando a pressão do consumo, tirando a pressão sobre os preços, né? Então, fazendo com que a inflação volte ao controle. Por outro lado, o que o Lula critica é que hoje nós temos uma taxa de juros que é muito alta, é a maior taxa de juros real do planeta. Então nós temos uma taxa de juros de 13,75% para uma inflação de 6,5%, ou seja, em termos reais, né, descontada a inflação, nós temos uma taxa de juros que está 7,5% acima da inflação, né? Então o Lula acha que isso está sendo mantido artificialmente contra o governo dele, inclusive, né? Então, por que isso prejudica o governo? Porque muitas contas que o governo tem a pagar são atreladas aos juros. Então, quanto maior o juro, maior o dinheiro que o governo vai ter que gastar. E uma taxa de juros alta dessa forma, né, faz com que as pessoas deixem de consumir exageradamente, né? E isso faz com que haja uma estagnação econômica, perda de empregos, né? Então isso é muito ruim para o país, né? Então o Lula ele desconfia que o Banco Central, em vez de autônomo, ele esteja trabalhando contra o governo dele e talvez a favor do ex-governo Bolsonaro, né? Existem alguns questionamentos que têm sido feitos também ao Banco Central. Um deles é que ano passado se descobriu que em 2021 o Banco Central comprou 129 toneladas de ouro em 3 meses. Esse volume, para vocês terem uma ideia, antes de 2021, era o volume que o Banco Central tinha comprado em ouro em 20 anos. Quer dizer, em 3 meses, o Banco Central comprou um volume que ele estava acostumado a comprar em 20 anos. E nós sabemos que o governo Bolsonaro estimulou o garimpo ilegal de ouro na Amazônia e tudo que o garimpo ilegal tem causado, né? A devastação da floresta, a poluição dos rios e das matas, a morte, né, dos povos originários, né? Então os Yanomamis estão lá sofrendo, com um monte de gente morrendo, um monte de gente contaminada com mercúrio. Então o fato do Banco Central ter comprado todo esse ouro sem divulgar para o mercado é algo muito problemático, para colocar no mínimo, né? E um outro fator é que no mês passado, agora em janeiro, o Banco Central divulgou um erro deles do ano passado, né? Então eles falaram que ano passado eles erraram as contas do fluxo cambial em 14,5 bilhões. Ou seja, na época da eleição do ano passado, o Bolsonaro ele poderia dizer para qualquer pessoa, com base nos dados do Banco Central, que o Brasil era superavitário, né? Tinha um superávit na balança comercial, ou seja, que nós exportávamos mais do que importávamos, nós vendíamos mais do que comprávamos. Isso era muito bom para a propaganda do Bolsonaro, né? Para a imagem dele. Mas agora, com esse erro divulgado pelo Banco Central, nós sabemos que era o contrário. A nossa balança comercial ela não era superavitária, ela era deficitária, ou seja, nós importávamos mais do que exportávamos, nós comprávamos mais do que vendíamos. E isso seria muito ruim para o então candidato Bolsonaro, né? Então, isso faz com que a autonomia, né, do Banco Central ela seja colocada em xeque, né? Será que o Banco Central é realmente autônomo ou será que ele é ideológico? Ou seja, será que ele está trabalhando contra o governo Lula e a favor de um governo como o do Bolsonaro? Então, essa é a questão.